2020, pandemia, lockdown, suspensione de filmagens, cortes de verbia. Sex não tem nem noção que milagre foi conceber no filme este ano, que vem a 2021. E nós sabemos muito. Olá, pessoal! Estamos de volta para a segunda parte do dia, direto dos estúdios Quanta. Antes da gente chamar o próximo painel, eu quero novamente agradecer os nossos patrocinadores, porque afinal de contas, sem eles, não estaríamos aqui num ano tão difícil, né? Eu quero aqui agradecer o governo britânico, OnCare, Saúde e Segurança no Trabalho, apoio SP Film Commission, SP Cine, Secretaria da Cultura da cidade de São Paulo, Estúdios Quanta, Go Ed Media, Zebra Deluxe, Edstream, Bar Astor e Save Hub. Léo Burnet, Clap Me e Satélite, fazendo essa parceria incrível. Satélite está aqui fazendo a transmissão ao vivo para vocês. E parceria internacional com DNAD. Vamos lá dar início, né, para o nosso próximo painel. Esqueci, gente. Antes de dar início ao nosso próximo painel, quero lembrá-los de não esquecerem de fazer lá o credenciamento para assistir a cerimônia de premiação. A cerimônia está imperdível, feita aí com muito carinho para vocês. A gente vai ter um pocket show super especial. Então, se cadastrem lá aí na plataforma do Simpla. Vamos estar transmitindo também pelo YouTube, então não percam, porque vai ser muito legal. Então, vamos lá. Para o próximo painel, eu chamo aqui ao palco para conversar um pouquinho com a gente sobre o novo normal, sets virtuais, Hugo Gurgel, diretor-geral na Quanta Post. Olá. Olá, Hugo. Seja bem-vindo. Denis Cisma, diretor na Saigon Filme. Seja bem-vindo, Cisma. Obrigada, rapazes. O palco é de vocês. Legal. Obrigado. Obrigado. Então, Cisma, a gente veio aí falar sobre um assunto que a gente está quebrando a cabeça e que quase ninguém está sabendo muito do que está falando ainda, que é muito embrionário. E aí a gente teve algumas experiências juntos aí, vamos contar um pouco, né? Exato. Hoje a gente veio contar um pouco sobre Virtual Production. É uma técnica nova, acho que a gente já pode colocar o telão. O Virtual Production é um novo jeito de filmar, é uma nova técnica de filmagem que não veio do nada, ela é uma evolução de diversas técnicas aí já pré-existentes, como a gente pode ir passando para mostrar um pouco do que é o Virtual Production. O Virtual Production eu chamo aqui de pós-produção ao vivo. É um set de filmagem virtual, né? Isso é uma evolução dos backdrops do cinema antigo, Mágico de Oz usavam os backdrops pintados, a gente até hoje usa plotter, usa rear projection, né? E essa é a última evolução. Eu vou mostrar um pouco, acho que a gente vai mostrar agora na sequência, o que a Quanta já tem. O rear projection e o back projection não é uma coisa nova, já é muito utilizada, né? Sim. Principalmente em filmes de carro, em diálogos, tem várias aplicações. E a Quanta já vem fazendo isso há muito tempo. O que tem acontecido agora é que essa técnica evoluiu. No próximo slide a gente... Vamos passar aí. Pode passar para o próximo? Próximo. Mais um. Mais um. Cadê o videozinho da Quanta? Então, aí um pouco... Esse vídeo é um pouco de opções que o Cisma vem falando de backdrop, uma coisa ainda que era muito um plate 2D simulando coisas que antes a gente fazia no Chroma,
ou que a gente usava um plotter, mas a gente vem prestando serviço de usar o painel de LED como uma fonte de solução disso, que acaba economizando no set, né? Economizando orçamento, economizando no processo de produção e dando um realismo que, por exemplo, esses reflexos e tal, isso a gente poderia pôr em pós, mas não seria tão realista, com o resultado tão realista. O reflexo no óculos, toda a parte de inserção do personagem dentro desse novo mundo fica muito mais realista. Também a gente desenvolveu um software que une a imagem do painel com a iluminação do set. A gente consegue mapear a iluminação do set e usar ela para trazer esse realismo em situações de estúdio e etc. Mas ainda numa versão bem simples de plate e filmagem, né? A questão do controle da luz, a gente também tem controle de correção de cor no set, toda a parte de controle de luz ali. Por exemplo, a gente mapeou um sky panel que tinha ali para fazer a luz batendo do lado do rosto do ator. Então, consegue trazer essa realidade junto com o fundo, o que em chroma seria muito inviável de sincar ou de fazer alguma coisa tão realista assim. E estamos dando uns passos além disso, né, Cisma? Que é o que Cisma vai contar um pouco agora. O que mudou, o que evoluiu, principalmente esse ano, um ano difícil de pandemia e que as restrições para filmar aumentaram, essa tecnologia evoluiu muito, e aí a gente pode passar para o próximo slide. Ela evoluiu no sentido da gente ter parallax. O que acontece? Esses fundos virtuais, esses fundos de backdrop, de LED antes, eles não reagiam com a câmera, eram mais ou menos como um plotter virtual ali, que ficava estático ou em vídeo, mas ela não reagia com a câmera. O que a tecnologia evoluiu hoje com umas placas de vídeo melhores e uns engines de game mais poderosos. Hoje a gente consegue fazer uma parallax. Eu vou dar um play aqui do que isso significa. Isso é um monitor simples de computador, é um teste do André Souza aí. A câmera está com um tracker fixado com ela, e então o monitor reage, o Game Engine reage em tempo real para mostrar outros ângulos, com mudança de foco, então deixa, só por ter esse tipo de tracking, as coisas começam a ficar mais realistas, mesmo sendo um cubo, um cone, essa ilusão de perspectiva, essa ilusão de parallax, ela deixa as coisas muito mais integradas, né? Existem diversas maneiras de fazer esse tracking. Citei algumas aqui, que cada um é de um jeito. O MoSys, a Anycam, o HTC Vive e o Stipe, cada um funciona de uma maneira, com infravermelho, com tracker com tracker via Wi-Fi, mas todos eles fazem a mesma coisa. Eles entendem onde a câmera está, entendem a angulação, e é muito parecido com o que é necessário para um game. A gente acabou usando até uma coisa que é quase uma gambiarra, né? As coisas que são várias tecnologias pré-existentes que, elas combinadas, elas conseguem fazer o Virtual Production. O HTC Vive, ele originalmente foi feito para VR, né? Virtual Reality, aquele óculos com os controles. E esse controle, ele captura qualquer movimento que você faça. Então, ele captura o movimento de translação, rotação e isso muito rápido. Esses engines de jogo, eles funcionam a 60 FPS
geralmente, e você precisa traquear uma espadada Jedi, tudo muito sólido, né? E aí essas tecnologias elas estão migrando para técnicas de filmagem e a gente, o Hugo, assim, a gente inventou aí de fazer um primeiro projeto juntos. A gente filmou semana passada um videoclipe, que eu não posso falar o nome ainda, que não está finalizado, mas a gente filmou um clipe inteiro em Virtual Production aqui na Quanta. E aí a oportunidade de hoje é meio contar aí o que aconteceu, o que deu certo, o que falhou, e o que funciona na nossa experiência, na nossa pequena experiência, na verdade, né? Que hoje, se alguém fala que sabe fazer, está mentindo, né? Acho que o mundo inteiro está atrás disso e o mundo inteiro está pesquisando. Então, é tão novo que não existe uma solução já normalizada ou uma técnica já que está todo mundo usando. Tem diversas maneiras de fazer. E está todo mundo muito no experimentalismo, mesmo as grandes produções, né? Tipo o Mandalorian, que usou muito dessa técnica. Exato. Também está numa experimentação, conversando com o pessoal que fez, está todo mundo falando que está todo mundo aprendendo ainda, tem muita coisa para aprender. Aí é engraçado que o set vira uma coisa meio após dentro do set. E no clipe que a gente fez tinha a mesa do cara do tracker, a mesa dos caras do 3D, a mesa dos assistentes de direção, então vira toda uma outra lógica, né? Sim, é uma outra lógica, um outro pensamento de produção, né? Sim. A gente pode passar para frente. Isso aqui eu vou mostrar um exemplo finalizado, já que eu não posso mostrar o clipe, eu vou mostrar um comercial que foi feito lá fora, não foi feito por mim, mas eu achei, ele foi inteiro filmado em Virtual Production, menos essa primeira cena aí, que é obviamente o estúdio, mas vamos dar play? Para entender onde a gente pode chegar. Então esse fundo que tem paralaxe, ele é inteiro 3D. Esse também. A gente tem o primeiro plano com pessoas, o primeiro plano com carro, mas tudo que está atrás já é parte do Virtual Production. Então são cenários aí que nunca existiram, eles existem só no 3D. Antigamente a gente faria com chroma, então eu teria esse cara sentado no sofá e um chroma atrás. Hoje, com a tecnologia LED e os engines de game, eu consigo fazer isso em Final Pixel na câmera. Então o que o fotógrafo está vendo através do viewfinder é exatamente isso aí. Isso aí não tem nada de pós, não tem nenhum recorte, é o telão LED, mudando a paralaxe em tempo real, para criar essa ilusão aí de lugares diferentes. Pode falar. Legal que num só estúdio você faz um montão de cenários e a gente mudou até o piso, a gente mudou, como eles fizeram ali, que botaram um pouco de mato, isso aqui a gente mudava o tipo de terreno, a gente mudava elementos cenográficos na frente do painel, que traz uma realidade de imersão do personagem dentro do efeito, que é uma coisa que a gente sempre tem dificuldade. Chroma vem aquela luz verde refletida, fica um recorte que às vezes não é tão bom. E nesse caso não tem problema nenhum, pode usar cabelo, pode usar uma cortina translúcida. A gente usou no nosso clipe elementos com líquidos, então tinha líquido, tinha fumaça, tinha figurino em verde, enfim, nada disso influencia, diferente do chroma. E uma coisa bem interessante é que esses cenários, a partir do momento que eles foram modelados em 3D, esse é o trabalho realmente da pós, assim, eles depois de construído esse cenário, a gente pode fazer quantas cenas forem necessárias, diferente de um set convencional com chroma. Se eu mudo a câmera, se eu resolvo fazer mais uma cena, isso tudo influencia em custo. Então, se está orçado lá 50 shots de pós-produção, 50 cenas de pós-produção,
Na filmagem isso pode virar 60. Sim, né? e o custo aumentar ou então dar uma carcada na pós-produtora. Algo Mas assim. o que eu não gosto porque eu venho de lá, né? Eu acho que também é um pouco essa liberdade de você, a gente está conversando do Virtual Production para longa-metragem, para séries grandes e tal, e muito disso, né? Se você não tem o Virtual Production, você fica limitado àquela quantidade de shots, e você, com o Virtual Production, você ganha uma liberdade de construir a sua narrativa usando a tecnologia, mas sempre como um pano de fundo, que o que importa é contar a história, né? Então... E isso influencia também no set, no próprio set, assim. Foi necessário, por causa da história, eu fiz um plano em croma. E aí deu para ter depois de ter feito duas diárias inteiras em Virtual Production, a gente fez um plano em croma, e aí você entende a diferença que faz. Porque a performance do ator, o enquadramento do fotógrafo, tudo isso influencia. Então, set, até para a diretora de arte que está lá e está vendo o fundo virtual, ela vai e altera alguma coisa na hora, no primeiro plano, porque ela está vendo, né? Está todo mundo enxergando, o diretor enxerga o que ele está fazendo. Isso tem uma diferença brutal. O próprio ator fica muito mais imerso. Exatamente. Teve um ator que estava lá né? Estavam super imerso naquele mundo e com aquele cenário e tudo, que foi bem forte, né? E eu acho que esse tipo de performance eu não conseguiria ter num fundo croma. Fundo croma Até a própria cena do fundo croma foi mais sem graça, né? Exato, de filmar, né? de filmar, é mais travado, ela é mais complexa, né? Ela é mais artificial. Eu acho que a gente está chegando num ponto que a pós-produção, graças a esses game engine que a gente vai mostrar, a gente fez utilizando o Unreal 4, versão 4.25. Esse ano, como todo mundo sabe, foi lançado o PlayStation 5. E junto dele, eles estão utilizando um engine de game que é o Unreal 5, que vai ser só disponível para o público ano que vem. Eu trouxe aí, pode dar play, para mostrar o que vai mudar em termos de realismo em tempo real, né? Graças a esses softwares, a evolução desse tipo de software, isso tudo aqui, quando a gente fazia no Maya, quando a gente fazia em pós-produção, isso levava 1 hora por frame, 15 horas por frame. Isso aí, o que vocês estão vendo nesse demo, né, é tudo em tempo real. É tudo em tempo real. Então, se eu posso, por exemplo, eu posso mudar a luz desse cenário e tudo é recalculado. Os ângulos, tudo ele vai mudar a luz aqui, ó. Esse tipo de cálculo é todo feito em tempo real. Esse tipo de luz. E então o que está acontecendo é que os game engine eles estão chegando no realismo. E eles estão se aproximando do cinema. Isso que tem acontecido. E hoje a gente tem usado muito fotogrametria também como uma opção à falta de realismo até hoje, né? Então a gente vai lá num set, faz a fotogrametria de tudo. E aí a textura real, né? Sim, então eu acho que era legal explicar o que é a fotogrametria, porque nem todo mundo... a fotogrametria é um processo de modelagem. No 3D, a textura é super importante. A textura é uma das coisas mais importantes do 3D. E a fotogrametria, ele é uma modelagem que é feita em inteligência artificial através de fotos. Então, por exemplo, eu quero fazer uma fotogrametria desse espaço que a gente está. A gente vem e tira umas 200 fotos em diversos ângulos e coloca num software que ele entende e busca essas aproximações, esses patterns de semelhança entre as fotos e modela um objeto em 3D, né? E aplica as texturas com esse tipo de iluminação que está rolando aqui. E isso dá um realismo enorme, é um jeito que propicia até numa série, por exemplo, uma série que você tem um cenário muito complexo. Aí eles fizeram a temporada 1 nesse cenário e é o quarto alienígena do personagem.
O que dá para fazer hoje em dia, a gente vai e faz essa fotogrametria, que é como se fosse o escaneamento em 3D desse ambiente, e guarda. Aí na temporada 3 dessa série, você pode resgatar aquela modelagem 3D e aplicar no fundo LED com câmera movendo. E aí eu consigo fazer, se esse personagem tem uma cena na terceira temporada que ele precisa estar nesse quarto alienígena, a gente consegue... Sem precisar construir tudo de novo. Exatamente. E com economia de orçamento. Então os cenários acabam sendo downloadáveis. Eles ficam armazenados digitalmente. A gente conseguiria fazer isso, né? Além dos cenários feitos também inteiros, modelados em 3D, né? Que isso vira asset do projeto, né? É um cenário que cabe num HD, né? Vamos passar para frente? A gente tem só meia hora, vamos falar, né? O mais sucinto. Esse aí é um teaser aí, cara. Esse foi o nosso set. Esse foi o que eu e o Hugo nós fizemos semana passada. E graças a essa confluência de coisas, né? A melhoria do Game Engine. Os LEDs estão bem melhores. E o que acelerou todo esse processo foi a própria pandemia. Sim. Na pandemia, você tem um ambiente, você precisa de um ambiente controlado. Quando você vai filmar, nesse caso aqui a gente filmou um fogo na floresta, já dando um spoiler, mas é perigoso filmar. Ou não daria para fazer. Ou não daria para fazer, você não vai queimar uma floresta, não faz sentido. Então a gente optou aí pelo Virtual Production, por segurança, primeiro. Então, como a gente está numa pandemia, esse ambiente é super controlado, todo mundo está testado, a gente não tem transeuntes aí, um cara que você está filmando, sei lá, com Gisele Bündchen na rua, vai parar alguém, vai parar muita gente, aliás, e você não tem controle disso. É perigoso, né? E isso propicia a gente fazer externa, em estúdio, de uma maneira interessante, né? O legal é que, como tinha painel no fundo e em cima, o painel de cima ficava com o 3D de cima, então a iluminação, o Global Illumination da cena é super realista, né? Uhum. Então, o cabelo, a roupa, tudo está super bem iluminado, que isso sim, em croma é impossível. É impossível. Né? Tanto que foi uma técnica usada no Mandalorian, que o personagem principal tem um capacete reflexivo. Sim. Então, todos os reflexos, isso com telão de LED, ele é perfeito, né? Ele é real. Até daria fazer em 3D, mas seria uma mega roto animation, etc. Uhum. E, bom, vamos passar. Eu acho que outras vantagens aí, isso é o tamanho do LED hoje em dia. O LED é muito... Eu fiquei surpreso assim, com a qualidade de luminância e de imagem mesmo desses LEDs, né? A gente pode falar também um pouco de quais são os custos e prazos, o que muda em relação a isso também. Eu acho que hoje o painel tem essa viabilidade de que as coisas caíram de preço mesmo. Existem alguns tipos de painel, P2, P3, P4, e que acabam viabilizando de acordo com a produção. A gente, aqui na Quanta, está construindo um estúdio já 100% XR, então já tem o painel lá, já está montado, você chega, filma, vai embora, já está tudo certo, com uma house para Unreal, para todos os trackers. Então, eu acho que cada vez mais, hoje eu não lembro quem estava falando, mas falou assim, vai ter vários estúdios que vão já ter o painel e aí você vai chegar lá e vai escolher o que você quer fazer. Uhum. E eu acho que tanto a tecnologia de painel evoluiu muito, como toda a parte de tracking também, né? Uhum. O que diferencia aí num processo de filmagem convencional é que a pós vem antes da pré. Quer dizer, vem na pré, né? Esse negócio da gente resolver na pós, não existe. Não existe. Você tem que modelar totalmente preparado para exatamente. Então muda um pouco os nossos prazos, assim.
O que a gente filmava antes, rápido, com chroma, com pouca pré, digo, né? E depois tinha um longo processo de pós para traquear, compor e pós-produzir. Isso vai acontecer antes. A gente vai ter que modelar esses cenários, a gente vai ter que refinar isso, a gente vai ter que... e esse tracking é feito ao vivo, né? Então, muda um pouco o método, né? Assim, a gente precisa deixar mais tempo de pré do que de pós. Mas em compensação, a gente filmou semana passada, hoje já viu Exatamente. o primeiro corte pronto, né? Exatamente. O que a gente acaba capturando com a câmera é o chamado Final Pixel. Então é o pixel que vai para o filme, né? Então a gente, depois de editado, está pronto, em teoria, né? Se você não quiser dar um retoque e tal, mas ele fica muito mais com uma pós, como se você tivesse filmado num cenário físico, por exemplo. Mas mesmo assim, não é uma tecnologia ultra barata. Porque você precisa de uma pós-produtora, com uma estrutura de 3D, mas o barato é sempre relativo, né? Sim. Eu posso, através dessa tecnologia, por exemplo, em 2 diárias, eu posso fazer 10 locações, né? Eu posso fazer coisas que seriam impossíveis por deslocamento, então depende muito do projeto. Certos projetos acabam sendo muito vantajosos. Eu posso ter, por exemplo, um golden hour ou um blue hour infinito o dia todo. É só colocar no telão de LED, né? Como ele ilumina e rebate no personagem, isso fica mais realista. Então tem uma série de vantagens aí dessa técnica. Óbvio que não vai servir para tudo. Quando você precisar filmar uma pessoa num apartamento, vai lá e filma no apartamento. Sim. Mas se você quiser construir uma nave espacial, imagina se você construir tudo dessa nave num cenário... Cenários distópicos ou coisas que não existem, né? Sim. Mas até mesmo coisas que existem, né? Na nossa experiência, a floresta foi importante, né? Foi. A gente fez coisas distópicas que não rolariam de outra maneira, mas sim. Então essa tecnologia, ela com certeza ela vai achar seu caminho, ela vai ter essa aplicação e vamos passar para o próximo. E o mais importante, assim, que depois de ter filmado, depois do Hugo aí ter disponibilizado, a gente fez essa parceria para testar mesmo, né? O XR, que é o Extended Reality, é um outro nome para Virtual Production aí. Depois de ter feito, eu estou convencido que esse negócio funciona. Eu tenho certeza que dá para usar, sabe? E isso vai mudar tudo. Isso vai mudar o jeito que a gente... É um recurso a mais. Pra caramba, né? Essa nossa experiência. Porque é legal quando a gente descobre que a gente não sabe fazer alguma coisa e fica com vontade de conseguir, né? E a gente tá junto aí nessa pesquisa e você tem, assim, isso que tá escrito aí, tipo... os cenários têm que vir prontos, a gente tem tempo de loadar os cenários, ter os cenários rendidos, não rendidos, né, porque não tem render, mas de ter eles preparados para a gente dar o play. Tem toda a parte técnica, estrutural de calibração do painel em relação à câmera, exposição, que foi uma coisa que a gente conversou muito, plano de backup quando dá errado, problemas que a gente tem de batimento em memória que a gente tem que ir lá estudar e ver como resolve, e a conversa fotográfica entre o primeiro plano e o painel, né, que tem que ser muito bem ajustado para que não também fique uma comp mal feita, né? Tipo, tem que ser uma composição ao vivo que a gente tem que tomar muito cuidado com a fotografia, né? Tem várias complexidades, a gente está descobrindo, a gente está caminhando, mas é tudo muito incipiente, mas é muito promissor. É o que acontece, assim, é novo. Então a gente está num terreno aí inexplorado, a gente está indo com uma nave para Marte, sabe? Mas quando você chega em Marte é incrível, sabe? É uma coisa que realmente eu gostei de fazer, eu acho que a aplicação dela é incrível. E funciona muito, né?
Tem seus problemas, mas eu acho que esses problemas eles vão sendo resolvidos, né? Tem muita coisa para resolver ainda. Vamos passar para o próximo. Isso aí a gente já falou um pouco, né, das vantagens aí dessa utilização. Eu acho incrível como o painel LED, ele não é uma fonte hard de luz, né? Ela é uma fonte soft. A luz que vem do LED é muito bonita, eu achei, assim. Ela é uma luz já de preenchimento que eu achei interessante até no futuro para fazer build, para fazer, tem umas aplicações aí muito interessantes. Quando você precisa de um hard light um pouco maior, aí você coloca refletor para fazer contra, para fazer coisas assim. Mas o painel de LED, além de ser cenário, ele é fonte de luz. Sim. Isso é bastante peculiar aí, pitoresco aí, né? Dessa tecnologia. Acabando nosso tempo, vamos pro próximo. Tá bom, vamos pro próximo. Que dá vontade de falar, porque a gente se empolgou demais, assim. Nesse vídeo aí, por exemplo, a gente fez uma lanterna. Eu fiz uma lanterna para o Will, o fotógrafo, que iluminava o cenário da Picma, por exemplo. Então, ele conseguia, essa lanterna que ele está na mão, na verdade é um tracker. E onde ele apontava, ele mudava a luz do 3D. Então, as possibilidades são tão absurdas que a gente... É brinquedo novo, né? É brinquedo novo total, assim. A gente tava todo mundo muito empolgado aí com essa técnica. Pode passar para o próximo, rapidinho. E a conclusão, né? Deu um errinho aí, mas... eu acredito que vai ser, em muitos casos, vai ser um chroma key killer. A gente não vai mais... O chroma key é horrível, cara. O chroma key é a pior coisa que inventaram. Sim. A gente vai... Eu acho que vai ser uma solução tão corriqueira quanto o chroma key em si, não eliminando ele, mas assim, a gente vai usar muito mais. Vai, né? Possibilitar produções muito mais sofisticadas, num prazo muito mais curto, com um orçamento muito mais compatível, e acho que cada vez mais vai se aplicar no mercado de publicidade, no mercado de cinema, nas séries, e vai trazer um outro olhar, né? Assim, tem coisas que podem ser feitas nesse mundo protegido do Virtual Production que não poderiam ser feitas na locação. Então, acho que vai ser uma oportunidade aí para todo mundo descobrir, né? Sim, uma oportunidade para desenvolver linguagem, uma oportunidade de inovação mesmo. É um salto técnico. É isso que está acontecendo. Assim. Tem muita gente chamando isso de renascença do filmmaking, assim, exagerando, né? Mas é muito promissor e muito interessante, assim. Eu acho que o futuro chegou. Sim. A gente tá com o pezinho nele, né? O Hugo, a gente tem feito coisas assim. E eu gostei demais, cara, dessa técnica. Eu quero usar para mais coisas, assim. Acho que permite muitas coisas. Bem, e é isso. Eu não sei como é que faz agora, se a gente encerra. Então tá, gente, muito obrigado. Obrigado a todos, obrigado pelo convite aí do X, obrigado. Até mais, obrigado a todo mundo, X Rapid.